Graça e paz. Desejo ler a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. O capítulo 12, estaremos lendo 3 versículos, o 11, o 12 e o 13. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em nada tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Amados, eu desejo fazer um tributo a um grande companheiro, reverendo Caio Fábio, que tem sido vítima de uma avalanche de acusações mediadas por um certo articulador do Evangelho burro. Caio é, na verdade, um ícone do pensamento evangélico. Antes de Caio, nós tínhamos um evangelho não pensante. Caio é este sinapse entre o evangelho não pensante e o evangelho pensante, o evangelho reflexivo, o evangelho expositivo. Mas infelizmente, para alguns, a transgressão é simplesmente uma canalização em alguns ângulos e outros ângulos não. Na verdade, o pecado capital para alguns foi o pecado de Caio. E outras diabluras que são efetuadas por esses pregadores da mídia não são ventilados. Como lá em São Paulo tem um certo pastor de uma igreja que tem 2 aviões, que tem 11 carros blindados. Não é pecado esta atitude. Não é pecaminosa esta atitude. Um outro pastor da mídia é um grande empresário da fé hoje. E é um homem poderoso em São Paulo. Foi preso nos Estados Unidos com dinheiro dentro da Bíblia. Isso também não é pecado. Dinheiro na Bíblia. Dinheiro não debitado, entrou na América com dinheiro não debitado. Também não é pecado. Flertar com menininhas de uma rádio carioca não é pecado, não. Usar a fé simples para ganhar dinheiro também não é pecado. Usurpar aquela fé humilde, aquela fé ingênua também não é pecado. O único pecado é do Caio. O único pecador é o Caio. Caio é o Judas, né? É o Judas Tupiniquins. É Caio Fábio. Perseguido por uma elite evangelicalista e pentecostanoide. Eles massacram Caio. Porque, na verdade, a presença de Caio é incômodo. O que eles desejam é um evangelho não pensante, é o evangelho burrinho que um certo maia prega. O evangelho burrinho. O evangelho só fala em dinheiro. É a civilização da fé pentecostal. E hoje o pentecostalismo para alguns é
ganhar dinheiro, é o meio de ganhar grana, é o meio de se enriquecer ilicitamente. Ilicitamente. Mas lamento dizer-vos que Caio está vivo. Que Caio ainda é uma voz. Caio ainda é uma voz no deserto. Neste deserto árido, tupiniquins, brasileirado, Caio ainda é uma voz que incomoda este clãzinho gospel. Este clãzinho gospel, Caio incomoda. Quem Caio incomoda? Caio incomoda vigaristas, picaretas, mercenários, charlatões, bandidos evangélicos. É quem Caio incomoda. Caio incomoda estes personagens tupiniquins de um evangelicalismo hipócrita, burrinho, picareta. Acho que o termo correto é picareta. Um evangelho bem picareta mesmo. O intelectualismo tem a sua supremacia. E a intelectualidade fica a segundo plano. Como bem disse Ricardo Gondim, o que nós temos hoje é o evangelho dos burraldinos. E Caio Fábio é a nossa voz. É a voz do evangelho inteligente. Não deste profetomanismo barato, ranzinze e nefelibático, que é propagado por uma mídia evangélica que eu não perco tempo de assistir. Eu não perco o meu tempo de assistir esta mídia evangélica, esta mídia oportunista, esta mídia escapista, esta mídia hipócrita, charlatânica. Eu não perco meu tempo de assistir esta mídia dos bacaninhas, do evangelicalismo tupiniquins. Caio tem sido bombardeado. Mas Caio conhece muito bem o sistema. O sistema do Elvis Gospel, do Lalau Gospel, lá de São Paulo, o Lalau Gospel, do Hugo Chaves, que está em São Paulo. Caio conhece todo este sistema, todas estas nuances, do mal do Rio de Janeiro, dos bonitinhos cariocas que pregam o evangelho mentiroso, que só faz cosquinhas no inferno. A mensagem de Caio Fábio é uma mensagem muito vívida, muito ávida e muito presente na nossa sociedade cristã atual. Graças a Deus que Caio ainda está vivo. E a sua voz ainda está muito presente, muito viva, muito atual e muito forte, muito contundente. Ao invés de atacar um homem como Caio, ore por ele. Caio ainda é uma voz nesta nação de burraldinos evangélicos que seguem lideranças burrinhas. Mas graças a Deus que Caio é a representatividade do evangelho histórico de Jesus Cristo. Um evangelho inteligente que não se submete às incongruências deste evangelho burraldino, dos intelectualoides, deste profetomanismo, deste evangelho ridículo, medíocre. Graças a Deus por Caio, pela voz de Caio no deserto, que ainda é um profeta, que ainda é uma voz para esta nação. E lamento expressar minha última palavra para os bandidos deste mundo gospel. Caio está vivo, graça e paz.